começando a gravar aqui, né? Boa noite. Então, os avisos importantes que eu tenho para vocês é a semana do módulo 1 tá acabando agora, né? Essa última semana do módulo 1, que eu até adicionei uma a mais, para que vocês não deixem atividades pendentes, né? O que é importante vocês saberem? Acabou o módulo 1, os vídeos continuam aí, vocês podem continuar estudando. Agora as atividades têm que ser enviadas o mais rápido possível. Eu não vou deixar entrar. O cara chegou lá no módulo 5, quer mandar as atividades do módulo 1 e sai mandando tudo. Não, nesse daí, esqueça. Eu não tenho interesse nesse tipo de envio de atividades, eu não aceito, porque ou o cara vai fazer mal feito, que não vai dar tempo, ou ele vai tentar copiar, pedir de outro amigo, só enviar o arquivo para mim e, enfim, não funciona. Então, assim, começando o segundo módulo, eu ainda aceito do primeiro. Acabou o segundo módulo, nem venha me enviar trabalhos do primeiro módulo. Tá? Não adianta. Terminou o primeiro módulo, envia do primeiro módulo e, aliás, envia logo quando eu coloco. Por quê, gente? Porque é dependência. A gente no segundo módulo vai começar a falar de estatística, vamos falar de estatística descritiva. O assunto é mais pesado, eu vou falar de... não só vou ficar naquele média, mediana, modo aquilo que a gente falou usando o Excel, mas vamos entrar em variância, desvio padrão, compreender isso aí, mais gráficos de análise de dados, tanto análise de dados unidimensional, que é um conjunto de dados, como a relação entre dois conjuntos de dados. Aí a gente já vai falar na parte do módulo 3, que será uma introdução à estatística inferencial. Então já é um assunto que é o módulo mais pesado, já é um assunto mais, digamos assim, robusto, né, nem sempre quem está vendo pela primeira vez se compreende automaticamente. Não é simplesmente jogar os dados no software e ver um resultado e dizer, deu isso, é assim, deu aquilo, é assado. Não. É preciso interpretar. A cada dia, cada vez que eu estudo, eu aprendo mais, mesmo já tendo um certo conhecimento, eu aprendo mais. Quando a gente fala em valor de P, em teste T, eu sempre... Tem coisas que parece que a gente não verificou, exemplos que a gente pega. E vocês vão ver aqui nas aulas ao vivo, que vocês sabem, são aulas dinâmicas. Aulas que a gente vai fazendo no decorrer do curso, do que a gente está fazendo. Então, as aulas gravadas de Excel, de planilhas eletrônicas, acabam essas aí que eu já postei. Né? Essas aqui, que estão aqui programadas, vocês não acessam, vocês só acessam até aqui. Né? Mas estão programadas aqui diariamente as aulas. Na semana que vem começa a estatística descritiva, né? Já adiantando, nossa aula será só dia 30. Não teremos aula essa semana ao vivo, porque eu vou deixar para vocês botarem as atividades em dia da planilha eletrônica. No início da semana que vem também não teremos aula ao vivo, né? Tem um material já aqui para vocês estudarem? Tem. Mas ainda vou deixar para que vocês... botem ainda em dia o que faltar do módulo 1. Aí aqui na quarta-feira a gente se encontra, né? Aí tem uns estudos aqui, beleza? E aqui eu vou deixar... Aqui eu acho que está até faltando uma aula. Vou postar aqui, vou até colocar. E aqui eu vou deixar o prazo limite, aí mesmo, limite das planilhas eletrônicas. Não passa daqui do dia 31, tá? Até o final do mês. Tá? Porque aí já vai começar aqui nessa semana as atividades do módulo de estatística descritiva. Beleza? Então a gente tem que ir acompanhando para vocês poderem acompanhar o curso direitinho. Mas aí o que eu estava dizendo, vocês vão acabar agora, vou entrar em estatística descritiva, professor, você vai dar aula e é aquela aula, tá, e acabou-se. Não. O Excel não vou ver mais? Não. A gente vai continuar estudando planilhas eletrônicas. Não necessariamente só o Excel. Em uma aula ou outra eu posso trabalhar com o Google Sheet, né, apenas para vocês verificarem. A princípio eu venho trabalhando mais com Excel, mas em algum momento eu posso até, inclusive, guardar umas 2 ou 3 aulas seguidas apenas para falar de Google Sheet em cima do que a gente já estudou. Em cima do que a gente já estudou sobre planilhas eletrônicas, eu vou fazer com o Google Sheet. Em cima do que vocês estão assistindo de aulas gravadas sobre a estatística descritiva, por exemplo, na próxima semana, é usar o Google Sheet ou usar o Excel para isso. Para demonstrar para vocês exemplos, tá? Então a aula ao vivo não vai ser exatamente eu pegar o próprio material da aula gravada e replicar aqui para vocês novamente. Não faz sentido. Já tem uma aula sobre aquele material. A aula ao vivo é
contínua, dinâmica, né? Em cima do que está se estudando, em cima do que está se vendo, né? Então, por exemplo, trouxe várias fórmulas de Excel, então a gente vai aqui, a gente fez aqui um dashboard bem simplesinho, né? Mas que servisse para que vocês compreendessem o que é tabela dinâmica, segmentação, linha de tempo, né? Vocês já compreenderam isso aí, e a gente fez um dashboard bem simples sobre aquelas avaliações de hospedagens que a gente tem, né? Então, esse é um exemplo. Hoje eu vou trazer até um assunto que eu não comentei muito durante as aulas ao vivo, mas que tem nas aulas gravadas de planilhas eletrônicas, né? Eu percebi isso, vou trazer um pouco hoje, né? São funções de procura, PROC-V, PROC-X e tudo mais, né? Então, o Excel, a planilha eletrônica, ela vai continuar sendo usada em todas as aulas, principalmente nas aulas ao vivo. Vai acabar aí as aulas gravadas, beleza. Vai começar a estatística descritiva, beleza. Mas eu vou continuar aqui trabalhando no Excel, então vocês vão continuar aprendendo sobre planilhas eletrônicas, porque é um módulo 1, é um módulo base para o restante do curso. Entendeu? Claro que eu vou trazer softwares extras, como o Jamove, que é um software estatístico, gratuito e muito bom e fácil de entender. Por quê? Porque é um software que vai realizar as análises estatísticas que a gente vai aprender na teoria, nessas aulas gravadas, ele realiza assim, pá, um piscar de olhos. Mas o que é importante? Importante é você saber o que está sendo feito ali. Importante é você interpretar os resultados estatísticos. Importante é você entender o que quer dizer o resultado daquele teste, né? Não simplesmente pegar os dados, jogar lá no Jamove e pá, né? O Excel também faz alguns cálculos estatísticos bacanas, só que dá mais trabalho, né? Por isso que aí eu já pulo e vou pro Jamove, né? Então, no Excel dá mais trabalho você fazer isso. Mas aí aos poucos vocês vão vendo, né? A gente vai trabalhando aos poucos. Eu vou abrir aqui acho que não é aqui não, acho que é aqui. A última planilha que a gente fez, né? A gente criou esse dashboard aqui. Bem, né, interessante na aula passada. Não foi isso? Poderíamos até parar aqui no curso, né? A gente criou e fez aqui, mostrou que esses dados vêm aqui dessas tabelas dinâmicas, né? Aqui eu tenho os dados originais, né, das avaliações. Isso aqui a gente já trabalhou bastante. O que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que, por exemplo, toda vez que a gente criava a tabela dinâmica, eu vinha aqui nesta tabela, né? Nesta tabela. A gente trabalhou com aquele problema também, a gente comentou de que quando eu uso o intervalo, nessa planilha na verdade, isso aqui é um intervalo. E quando eu uso o intervalo, se eu continuar aqui escrevendo os dados, as fórmulas, por exemplo, neste dashboard aqui, essa fórmula aqui, ó, ela está calculando a média na coluna T, né? Mas se eu não fizesse dessa forma, usando toda a coluna T, quando eu colocasse um valor aqui, ó, essa média aqui já mudou, 8,4. É porque não deu para mudar, né? Mas se a gente botar um 10 aqui, será que muda? Não deu. Vamos ver. Tá, agora mudou, né? Então a média foi para 11. Por que funcionou? Porque eu estou usando toda a coluna T, eu mostrei aqui esse macetezinho, né? Beleza. Mas a gente poderia ter, na verdade, isso aqui como uma tabela. Tá, gente? Como uma tabela. E quando você importa dados aqui nessa opção, né? Quando você importa dados aqui nessa opção, você normalmente importa esses dados como tabela, tá? E o Excel mais recente, o 365, o Excel, tô gravando, né? O Excel 365 de 2016 também, ele tem uma ferramenta, pessoal, que é o Power Query, que você pode acessar aqui nessa opção.
de tabela intervalo, né? E nessa opção de dados. Esse camarada, ele é muito importante para você. Ó, aqui ele criou para você tratar esses dados, né? A gente utiliza ele bastante no Power BI. Aqui nessa aula de hoje, mais especificamente nessa aula de hoje, eu não vou trabalhar tanto nele, mas eu vou mostrar algumas coisas que ele pode fazer rapidamente, tá? Quando eu não fiz nada aqui, né? Não fiz nada. Quando eu fecho e carrego aqui, ele criou esses mesmos dados aqui. Aqui ele já deixou em formato de tabela. Eu já tinha comentado para vocês o que é uma tabela, tá? O que era uma tabela. Essa aqui é uma tabela estática, não é uma tabela dinâmica como essas aqui. Beleza? Eu vou excluir. Vou tirar esse filtro. E ele voltou aqui. Aqui ele é uma tabela. Então observe, ó, que apareceu esse menu aqui, o design de tabela, né? Eu posso até dar um nome a essa tabela. Dar um nome de dados, por exemplo. Com isso, quando eu venho para cá, por exemplo, em qualquer fórmula, eu posso usar atualizar tudo aqui. Eu posso usar o nome da tabela, dados, né, nas minhas fórmulas. Tá? Nesse caso aqui eu estou usando o que? A planilha, o nome da planilha, né? Dados, APT101 e o termo. Isso aqui não muda nada, do jeito que a gente fez. O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, ó, quando eu coloco aqui um novo arquivo, um novo registro, né, uma nova informação, número 37, por exemplo, ele já cria aqui nessa tabela um novo registro. E aí, se você tem em alguma fórmula uma referência à tabela dados, no momento que você aumenta isso aqui, né, se você aumenta isso aqui, coloca uma média aqui, um valor aqui qualquer, isso aqui já vai ser automaticamente, automaticamente não, porque você vai precisar clicar em design de tabela e clicar aqui em atualizar, mas vai ser atualizado. Aqui atualizou não foi porque ela é uma tabela, atualizou porque aqui está um T, tá? Não atualizou porque aqui é uma tabela. Mas se você quiser calcular essa média aqui, ó, ele está de T2 até T39. Tá? Eu vou mudar isso aqui para não ficar T2 10, está em 8.4 ainda, né? Mas se você colocar outro 10 aqui, ó, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu com a fórmula? Você viu que ela mudou, percebeu? Ó, automaticamente ela mudou. Tudo bem que a formatação aqui também foi alterada, né? Tá em 41 agora, ó. Porque agora eu tenho, ó, eu coloco uma informação aqui, a tabela automaticamente é atualizada. Esse número 41 aqui não quer dizer que é o 41 da fórmula, tá? Aqui no caso é 42. Então, ó, virou 42 aqui. E assim por diante. Eu vou eliminar isso aqui porque realmente não faz parte. E aqui o que é que aconteceu? Voltou para 37. Entenderam? Isso não acontecia quando eu tinha esses dados aqui como um intervalo normal. Beleza? Eu vou até salvar aqui. Com uma versão 5.2.
porque é uma versão já atualizada. Então, se eu, por exemplo, aqui criar um novo registro, eu quero agora falar para vocês de algo importante aqui, que é a forma como vocês vão importar dados, né? A forma como vocês podem lidar com dados. São diferentes maneiras. Vocês podem receber dados de texto, vocês podem receber dados que não estão estruturados, certo? Dados desestruturados. Então, por exemplo, você pode ter, vamos pensar aqui numa situação, a situação de vamos pensar aqui, produtos sendo vendidos, né? Venda de produtos. Deixa eu ver. Imagina que você tem isso aqui, ó. Você pega um conjunto de dados que está desse jeito. Você recebe produto. Aí o cara diz, o produto é tá aqui, peraí. Produto. Aí você diz produto 1. Aqui eu digo onde ele foi vendido, né? Eu vou dizer filial ou empresa. Vou botar aqui, vou botar produto 1. Na empresa A, B, C. Certo? Produto 2, produto 3, produto 4, produto 5. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? O produto 1 vendido nessas empresas, né? Então, eu diria que foi vendido 10 produtos. Eu posso até botar aqui produto 1 para identificar um produto qualquer, né? Nessa empresa, nessa foi vendido 15 e nessa 20. O produto 2 na empresa A foi vendido 5 vezes, nessa 20, nessa 15. O produto 3, 20, 15, 10. Aqui eu vou estar chutando números, tá? 15, 30, 15 e 15. Qual é o problema disso aqui? Esses dados, eles não estão estruturados corretamente. Se você tivesse, por exemplo, mais uma empresa, o que é que seria fazer? Empresa D, empresa E, é isso? Né? Se ele está crescendo para um lado, isso não é correto, beleza? E como é que seria a forma correta disso aqui? A forma correta seria assim, ó. Produto 1. Então esse aqui é produto. Na empresa A, desculpa, aqui é a empresa. Na empresa A. E aqui é a quantidade. Vendeu 10 vezes. Essa é a forma correta, né? Os dados vão crescendo para baixo. Então, produto 2. Na empresa A, vendeu 5. Agora tu vai fazer isso na mão? Produto 3 na empresa A vendeu 20. Né? Isso não faz sentido. Né? Produto 4 na empresa A vendeu 15. A chance de você errar isso aqui é grande. Né? Não faz sentido algum. Então, digamos que tu recebe um conjunto de dados desse. Como é que tu vai trabalhar isso aí? Né? Como é que tu vai... Aqui eu tenho uma quantidade pequena, né? Mas como é que eu vou tratar esses dados? Né? É o que eu vou... Já que eu escrevi, eu vou colocar aqui 15, 25, 10, 20, 15, 15, 20, 10 e 5. Pronto. Então, veja só um recurso que existe aqui no Excel, que é o que eu falei para vocês, o Power Query, né?
Ele vai aqui, nesse caso aqui de tabela e intervalo, ele vai criar uma nova consulta da tabela selecionada, ou intervalo nomeado, ou matriz, nesta pasta de trabalho. O que é intervalo nomeado? Eu já falei isso para vocês aí nas aulas gravadas, né? Você pode dar um nome aqui ao intervalo, né? Dados, por exemplo. Então, esse intervalo aqui de A2 até F7 chama-se dados, né? Então, vou clicar aqui. Então, tá aqui o editor do Power Query. Então, por exemplo, como é que eu poderia fazer essa modificação? Eu não vou dar para vocês aqui um curso do usar o Power Query, mas aqui é uma apresentação mostrando que existe essa opção e que quando a gente for estar nas próximas aulas, aí está a diferença da aula ao vivo, né? Que a gente tem essa aula dinâmica. Nas próximas aulas que a gente for começar a trazer dados externos que a gente pega na internet e tratar esses dados aqui, né? E mostrar esses dados para vocês, né, tratados usando o Power Query, a gente vai aprender alguns dos recursos que ele nos traz. Quando a gente for trabalhar lá no Power BI, para a gente criar de forma mais fácil um dashboard simples, mas criar um dashboard de forma mais fácil lá no Power BI. Porque nesse curso você vai aprender não só a parte de coletar, de pegar os dados, de fazer um tratamento básico, como você já está aprendendo aí usando o Excel. Agora, começando a conhecer o Power Query. A gente não tem aula gravada sobre o Power Query, tá? Isso aí é um dos assuntos, por exemplo, que é na prática, na corrente aula que vocês vão aprendendo. É provável que nas aulas de Power BI, nas aulas gravadas de Power BI, aí sim eu tenho umas aulas sobre o Power Query. Mas até lá a gente não vai ter aula gravada sobre o Power Query. Até porque até lá a gente vai ter muito agora conceitos estatísticos para que a gente possa estar aplicando nas ferramentas e também para que a base da estatística, gente, essa estatística básica mesmo que eu vou passar para vocês, é para que vocês não façam besteira quando estiverem olhando dados, entendeu? Para que vocês, por exemplo, não fiquem tirando média, achando que média diz tudo. Ah, vou tirar uma média disso aqui para eu ter uma ideia. Para eu ter uma ideia, beleza, mas porque a média disso aqui tá boa, tá em ótimo, tudo tá certo. Não, média nem sempre é bom. Nem sempre deve ser utilizado. Então são esse tipo de bobagens que a gente, quando não tem um conhecimento mínimo e básico da estatística, a gente faz, né? A gente não pode, inclusive, nem estar tirando média e mostrando média de resultados nossos em trabalho acadêmico, de emprego, né? Em dados da empresa onde você trabalha, que você criou um painelzinho lá para o seu diretor. Você aprendeu a criar um painelzinho e mostrou para ele, ele achou bacana. Ele não tem esses dados, ele está lá com os dados no Excel e não sabe o que fazer, e você chega com um painelzinho desse para ele, né? Então, esse conceito de Power Query, a gente só vai ver mesmo lá na frente, nas aulas gravadas, no conteúdo. Mas se você que está vindo aqui para as aulas ao vivo, vocês vão já ter contato com ele, beleza? Por exemplo, o básico aqui, eu não vou nem falar do que está aqui em cima, beleza? Mas aqui, ó, quando você vê esses dados, você pode estar olhando bem, produto, aí aqui tem A, né? Empresa A, né? Produto 1, 10, empresa A. Produto 1, 15, empresa B. Produto 1, 20, empresa C. Já uma coisa que vocês podem entender aqui é que para cada coluna dessa aqui no Power Query, ele já nos diz, por exemplo, o tipo. Ó, esse númerozinho aqui, 1, 2, 3, está dizendo o tipo. Eu posso, por exemplo, clicar aqui e mudar esse tipo, por exemplo, para... Não faz muito sentido eu jogar para número, mas ele está como número inteiro. Para número decimal, substituir o atual. Esse aqui agora está como decimal, por mais que não, mas ele tipo agora o número decimal, né? Alguém aí? Inclusive, ele cria aqui
nessa área aqui de etapas aplicadas, o que você fez. Perceba que eu desmarquei a opção. Eu refiz, eu voltou a ser 1, 2, 3. Ó. Professor, boa noite. Oi. Desculpe interromper, mas eu não estou vendo a sua apresentação. Muito bem, obrigado. Tá vendo aí, ó? Ficou só na aula gravada essa parte inicial. Muito bem, obrigado por interromper. Só ia ver quando eu disponibilizasse a aula gravada, tá vendo? Obrigada, professor. Então, gente, eu vou até fechar isso aqui e vou cancelar. Eu estava mostrando aqui, enquanto não estava apresentando para quem está ao vivo agora, né? Porque eu sei que tem alguns que assistem depois. E aí quem assiste depois vai ver que um conjunto de dados, ele é importante que ele esteja de forma estruturada. Ele aqui não está de forma estruturada. Esse exemplo aqui, né? Eu tenho aqui produtos, eu tenho, por exemplo, produto 1, 2, 3, 4, 5, empresa ABCDE. Né? E aqui a quantidade de produtos que vendeu para cada empresa. Essa maneira de representar, por exemplo, ela está totalmente desestruturada e não deve ser trabalhada para criar tabelas dinâmicas, não deve ser trabalhada para apresentar dados resumidos, como média, mediana e tudo mais. Então eu fiz aqui na mão, né? Como deveria ser? Eu teria que ter uma coluna, né, uma informativa. Porque perceba que eu tenho quantas informações? Eu tenho a informação do produto, eu tenho a informação da empresa e tenho as informações que é a quantidade de produtos vendidos para cada empresa. Então eu teria que ter uma coluna de produto, uma coluna de empresa e uma coluna de quantidade. Né? Eu saí fazendo isso na mão, mas é claro que eu não iria transformar esses dados na mão. E aí eu trouxe para vocês hoje a questão do uso do editor Power Query. Antes disso, muito importante aí, eu estava falando de tabelas. Né? Você que entrou agora não viu, mas aí você pode depois assistir essa aula, os 10 primeiros minutinhos só, que eu expliquei o que é uma tabela estática e a importância dela. Né? Eu mostrei que quando a gente tem isso aqui, por exemplo, como um intervalo comum, eu vou até tirar aqui, vou deixar como era originalmente, com intervalo comum, e aí quando eu calculava, por exemplo, a média aqui, ó, a média de APTO de T2 até T37, o que é que acontece? Ele está calculando a média só até aqui. Quando eu coloco um valor novo, um 10 aqui, essa média aqui não muda, porque ele está calculando até 37. Né? Até 37. Então esse aqui está em 38, não entra. Então esse é o problema de você ter um intervalo, que era a forma que a gente vinha trabalhando. E aí o importante de você criar isso aqui como uma tabela. Isso não é uma tabela. Eu vou até dar Ctrl Z só. Isso não é uma tabela dinâmica, mas é uma tabela. Veja a diferença. Ó. Aparece inclusive aqui um menu novo, design da tabela, onde você pode dar um nome à tabela aqui, por exemplo. Tá? Onde você pode converter em intervalo, né? Fazer de novo o que eu tinha feito. Posso remover duplicadas, posso resumir com tabela dinâmica, posso iniciar, isso tudo aqui a gente já viu, né? Segmentação de dados. Enfim, vou até atualizar tudo aqui. Qual é a grande vantagem? Uma das vantagens. Do mesmo jeito que eu tinha aqui essa fórmula até o 37, no momento que eu agora aqui, por exemplo, colocar uma nota 10, automaticamente quando eu tenho uma tabela, ele já insere uma linha aqui. E se você for para a fórmula, você vai ver que foi alterado para 38. É tanto que ele mudou até a formatação aqui. Ó. Eu nem mexi aqui. Mas como eu coloquei esse registro a mais, automaticamente foi para 38. Quando eu apago esse registro, volta para 37. Tá? E assim por diante. Informação importante que eu já tinha passado antes. Então, como é que eu, por exemplo, posso transformar esses dados? Algo altamente importante é o uso
essa ferramenta que você clica aqui, né, em dados, tabela intervalo, ele vai dizer aonde você quer, ok. Deixa eu ver se eu peguei errado, né? Deixa eu descartar. Não é nessa planilha, é nessa. Essa planilha foi da aula passada, né, onde a gente fez esse painelzinho aqui, esse dashboard simples, mas bem interessante. Eu não me preocupei. Aqui deu um bugzinho, né? Agora sim. Não me preocupei, eu dei um Ctrl Z, tá, gente? Eu não me preocupei tanto com o design, mas ficou legal. Certo? Então aqui eu vou selecionar esses dados. Olha que legal agora. Vou vir aqui em dados e vou clicar nesta opção. Eu vou ter o editor do Power Query, como eu já vinha dizendo, que é um camarada novo para o Excel, né? Não é toda a versão do Excel que tem, a versão 365 tem, 2019, né? 2016, essas versões tem. Nós não temos aulas específicas falando ainda do Power Query. A gente vai ver isso no último módulo, vai ter aula específica quando a gente for lá para o Power BI, tá? Que aí é fundamental o uso dele lá, certo? Sim, aí quando eu estava aqui, né, que houve aquela correção da tela, eu estava falando para vocês que no próprio Power Query aqui, ele já traz, por exemplo, o tipo de cada um desses dados. Então, são diversas transformações de dados que você pode fazer aqui de forma bem mais simples, bem mais rápida do que você fazer na mão, no Excel, diretamente em planilhas eletrônicas, como era comumente feito. Por exemplo, aqui eu posso mudar o tipo do dado. E quando eu mudo, ele pergunta substituir atual. Ele substituiu todos esses dados aqui para decimal. Ele representa isso aqui. Ó. Isso aqui é um valor inteiro, ó, número inteiro. Esse aqui transformei para decimal. Uma vez que eu transformo para decimal, nas etapas aqui, ó, tudo que eu fizer aqui é colocado aqui. Ó, uma etapa que foi feita. Um tipo foi alterado. Eu vou desfazer isso, ó, quase como um Ctrl Z. Volta a ser o tipo anterior. Nesse caso, ele voltou aqui para o tipo... ficou meio que misturado, né? O tipo. Aqui, o que é que acontece? Não é que ficou misturado, desculpa, a opção não foi legal. Ficou misturado, que eu quis dizer, ficou texto e números, né? Por quê? Eu não sei se vocês viram, eu apaguei aqui também uma etapa, que foi a que ele promoveu essa linha aqui como coluna. E que de fato né? De fato porque produto não é um exemplo da coluna 1. Produto é uma informação. 1 é o tipo do produto. A é uma informação, que é a empresa A, né? Não dei nome às empresas. 10 é outra informação. Então, eu posso usar essa primeira linha aqui como um cabeçalho. E aí o que eu faço? Clico aqui. Certo? Ela usa como cabeçalho e agora percebam que o tipo também foi automaticamente alterado e voltou ao original, como era antes. Tá? Mas é aquele caso que eu queria colocar para cada linha, ou seja, se eu tenho 10 itens do produto 1 vendido para a empresa A, eu quero criar aqui 10 linhas. Produto 1, 10 linhas não, desculpa, produto 1, 10A, ou seja, eu quero dizer que a empresa A vendeu 10 produtos. Né? E aí eu só vou ter 3 colunas, 3 informações, que é a de produto, código do produto, qual é a empresa, né? Se é A, B ou C, D ou E, essa é a segunda informação, e a terceira a quantidade. Então veja só, quando eu seleciono, por exemplo, essa daqui está correta, né? Esse produto aqui está crescendo para baixo. O que está errado aqui é a empresa. A empresa ela não pode crescer para o lado, ela tem que ir igual ao produto, também crescer para baixo. Então se você clicar com o botão direito aqui, você vai ver que tem várias opções que eu posso fazer nessa coluna, né? Uma delas é a chamada transformar as outras colunas em linhas. Né? Se eu transformar essas outras colunas em linhas, olha o que acontece.
Ele vai pegar a coluna A e vai dizer que a coluna A é uma linha. Vai estar em uma linha. Assim como o número 10 para o produto 1. E é bem isso mesmo que eu quero. Né? B115. Perceba quantas registros foram criados agora. O que eu preciso mudar é o nome dessa coluna. Né? Eu vou... Cadê? Renomear. Chamar isso aqui de empresa. Dá um enter. Ele vai colocando aqui todas as informações. E chamar isso aqui de quantidade. Desculpa. Dá um enter. Tudo que você faz, se você já tiver terminado seu trabalho, para o que a gente quer aqui sim. Né? Aqui a empresa é do tipo ABC, quantidade é um número inteiro, ó. Inteiro. Empresa é texto. Beleza? E produto é inteiro. Eu vou fechar e carregar. Ele vai criar uma nova planilha, né? Ao qual ele chamou aqui de dados, porque já era o nome da tabela lá, inicial, essa tabela aqui que eu criei, esse intervalo que eu criei, chamei de dados, né? E olha como ficou bacana agora. Era exatamente o que eu queria. Imagina se eu fosse fazer isso na mão, né? Eu vou alterar aqui para ficar no mesmo padrão. Certo? Isso aqui é uma tabela. Ó, design da tabela. Daqui eu posso criar tabelas dinâmicas, enfim. E que inclusive o nome dessa tabela ele deixou como dados underline 2. Né? Por quê? Porque já existe também um intervalo aqui chamado dados. Beleza? Se agora eu quero dizer que existe uma empresa F, cara, eu vou dizer o quê? Ó? Produto 1, na empresa F, ele já automaticamente vendeu 30. Produto 2, na empresa F, vendeu 25. Produto 3, na empresa F, vendeu 15. Produto 4, na empresa F, vendeu 10. E produto 5, na empresa F, vendeu 20. Por exemplo. Certo? Aqui eu posso criar tabelas dinâmicas também, né? A partir dessa tabela aqui, ó. Ele até dá um exemplo aqui de eu resumir numa nova tabela dinâmica, né? Dentro de uma planilha existente ou numa nova planilha. Se eu marcar essa opção, eu tenho que dizer aonde, né? Aonde? Eu vou marcar aqui nova planilha. Ele cria aquela tabela dinâmica, né? Que a gente já vem trabalhando. Aí, sei lá, vamos dizer que eu quero ver por empresas, né? Por empresas, para cada empresa. Por exemplo, aqui, ó. Eu quero a empresa nas linhas. Empresa A, B e C. Os valores vão ser, com certeza, a quantidade, né? Não faz sentido você, por exemplo, somar, tirar a média do código de um produto, né? Então, por exemplo, a empresa A, independente do produto, vendeu, né? Ou comprou, o que você queira dizer aí, 80 produtos, né? Ou se você quiser tirar a média, você também pode vir por aqui, né? Botão direito do mouse, resumir valores como média. Então aqui vai ser a média desse camarada. Essa criação de tabelas dinâmicas vocês já sabem, né? Então quem tem melhor média aqui, aparentemente, é a empresa F, que é aparentemente quem mais compra, né? Qual produto eu não sei, mas aí eu posso até filtrar aqui, colocar um produto aqui como filtro e dizer, não, tá, eu quero ver a média do produto 1. Muda, né? Eu quero ver a média do produto 2. Quero ver a média do produto 3. Então, isso é um filtro. Ou eu posso até criar uma segmentação baseada no produto. E aí, olhar por aqui e perceba que essa segmentação ela funciona, né, de forma sincronizada com o filtro.
Beleza? Tranquilo, galera? A caixinha de som parece que descarregou. Voltei. Qualquer dúvida vocês podem falar no chat. Certo? Isso aqui eu já tinha falado para vocês. Eu posso também, só uma revisão. Aqui. Análise de tabela dinâmica, né? Quando eu clico em cima, eu posso criar um gráfico também dinâmico. Nesse caso, eu acho que o gráfico mais interessante seria esse de barra mesmo. Posso até criar aqui, né? Não é a ideia de criar um dashboard. Mas, enfim. Tá bom? Aprenderam aí, o objetivo principal é mostrar o Power Query para vocês. Certo? Eu vou continuar aqui para mostrar para vocês o uso de uma função que eu já falei nas aulas, né? Poderia chamar isso aqui de vendas, tá? Só para facilitar vendas. Mas aí eu vou criar uma tabela aqui, vou chamar de produtos. E vou dizer quem são esses produtos. Por exemplo, produto 1. Qual é o produto? O nome, a descrição. O valor. Posso economizar aqui. Posso botar mais informações. Vou dizer que o produto 1 é feijão, produto 2 é arroz, produto 3 é carne, produto 4 é verduras e o produto 5 eu vou deixar assim para ficar mais feijão, arroz, carne. Ficar tudo do mesmo tipo. Produto 1 feijão, produto 2 arroz, produto 3 carne, produto 4 frango e produto 5 você bota. O que é que a gente faz? Eu ia separar por grupo, sabe? É para ficar mais fácil de vocês entenderem. Carnes. Fica melhor assim. Só para entender, né? Mas você sabe. Carne. Englobe tudo, né? Grupo. Qualquer tipo de feijão tá aí. Qualquer tipo de arroz, qualquer tipo de carne. Deixa assim. Então bota aqui frango e peixe. Tá? Aí o valor aqui do produto 1 faz, sei lá, 10, 8, 30, 20 e 35. Beleza? Vou formatar. A ideia aqui é só para mostrar a vocês o uso, por exemplo, de uma função PROC-V. Né? Se você quiser, por exemplo, aqui dizer, esse é o produto 1, que na empresa A eu vendi 10 vezes. Mas quanto foi que vendeu? Né? Eu não sei o valor do produto 1. Eu toco ele aqui, ó. Então existe uma forma de você calcular isso. Né? Adicionei uma coluna aqui, olha como ele é inteligente, né? Valor do produto, olha como ele é inteligente. Já fui lá pegar. Eu vou usar uma função chamada PROC-V, que a primeira coisa que ele pergunta a mim é o valor procurado, é esse cara aqui. E olha como ele faz. Ele não marca, por exemplo, A2. Ele diz que é quem? É alguém que está na coluna produto. Né? E como é que ele sabe quem é esse alguém? Bem, se eu estou na linha 2, ele sabe que é alguém que está na coluna produto, na linha 2. Ele não... Isso evita aquele problema de você sem querer marcar esse. Aí, se é isso que você quer, né? De fato, marcar o item posterior, nesse caso não faz sentido, né? Eu procurar, até daria o mesmo resultado, mas não faz sentido, porque quando chegar aqui, ele vai procurar esse, aí ele fica o A3. Mas nesse caso aqui não, ele diz, é em produto.
Tá? Então eu boto ponto e vírgula e o que é que ele quer? A matriz tabela. Né? Aonde você vai procurar? Eu vou vir aqui, você vai procurar aqui. Né? Na planilha produtos, de A1 até C6, que aqui também deveria ser uma tabelinha. Né? Onde, no caso aqui, vai estar o número índice de colunas. Né? Qual é o índice da coluna que você vai procurar? Se você quiser dar uma olhadinha, se você não estiver lembrando da aula que foi gravada, e dar uma olhadinha nessa função procv, tem um exemplo aqui. Deixa eu ver se ele trouxe algum. Tá. Tem um exemplo aqui, ó. Esse aqui. Ela vai, nesse caso aqui, o que é que ela vai procurar? Não sei se você está conseguindo enxergar aí. Mas se você não estiver conseguindo enxergar, o que é que ela vai procurar? Ele vai procurar B3, que no caso B3 aqui é a palavra monte, certo? Nessa coluna, na primeira coluna, no caso, de B2 até B7, certo? O procv ele vai sempre procurar na primeira coluna, beleza? Ou seja, ele vai procurar, voltando para cá, o valor 1, número 1, na primeira coluna da matriz. Ó, olha a função aqui. Como está de A1, de A1 até C6, ele vai procurar aqui, ó, no A. Beleza? Mas o índice é o quê? O que você quer retornar. Né? Se essa daqui é o índice 1, essa é a 2 e essa é a 3. O que eu quero retornar é o valor. Então eu vou botar um 3 aqui. Certo? A outra observação é quanto à correspondência. Ela é opcional, mas eu coloco falso. Por quê? Porque eu vou procurar exatamente o número 1. Né? Eu vou procurar exatamente o número 1. Vamos ver qual foi o erro que deu aqui. Ele está procurando produtos, certo? Aqui, de A1 até C6, no campo, no terceiro campo. Trazer a informação que está na terceira coluna. O erro está simples, né? De encontrar. A gente não está usando isso aqui como uma tabela. Né? O que é que aconteceu? Ele saiu recalculando isso aqui, ó. O que era de A1 até C6 virou A2 C7, porque eu estou descendo a linha. Né? Não era isso para acontecer. Ou eu fixo isso aqui, apertando F4 em cima da célula. Né? Aí ele ajeita. Ou eu trabalho com tabela ali. Eu trabalho com a tabela. Então ele foi lá e procurou. Certo? Qual é a grande questão? Posso vir aqui e inserir tabela. Ó. Isso aqui é uma tabelinha agora. Qual é a grande questão? Não vai ter esse problema, né? A grande questão é a seguinte. Eu tenho aqui a busca pelo valor lá, né, de outra planilha, usei a função procv, produtos. Mas tem um problema. Vocês viram que a busca foi pelo produto, ou seja, a busca, produto tem que ser a primeira coluna, sempre. Né? Se eu quisesse, da mesma forma, procurar pela descrição, eu teria que a matriz ser a partir da descrição. Vocês entenderam? Então, por exemplo, eu vou buscar aqui a descrição do produto. Já automaticamente botou para mim. Eu vou botar procv. Procure
na vertical, tá? Isso que ele está querendo dizer aqui. Ó, procure na vertical. Por que na vertical? Aqui, ó. Esse número 1. Na vertical. Certo? Nessa vertical aqui. Se ele procurar o 1, que é o que faz a ligação de vendas com produtos, e eu quiser trazer o feijão, beleza. Como é que eu faço isso? Seleciono só esses dois aqui. Não preciso selecionar os 3, mas seleciono só os 2. Né? Porque eu não preciso selecionar o valor. Né? E aí ele já muda a sintaxe aqui. Ó. Veja como ele criou. Ele chamou ó, que esse intervalo é o intervalo de produto, que é o nome da tabela, 2 pontos, descrição. Ele não precisa colocar um intervalo fixo aqui. Lembra do problema do intervalo fixo? Quando eu fiz o recálculo lá, né, quando ela calculou automaticamente, zebrou, né? Eu tive que fixar ele lá. Aí o índice. Índice 1. Índice 2, né? Eu acho que aqui ele vai dar um... Vamos ver o que é que ele vai acontecer. Esse aqui eu sabia que ia acontecer isso. Eu vou refazer deste jeito aqui, peraí, para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Eu vou só mostrar para vocês isso aqui. Procure produto, certo? Ponto vírgula. Aqui. O nome dessa tabela aqui, gente, é tabela 2. Por isso que ele botou tabela 2 aqui, tá? Ponto e vírgula. Ou seja, procure nela toda, é isso que ele está dizendo. Mas não preciso procurar nela toda, né? Vou apagar. Só quero procurar aqui, ó. Ele que cria a sintaxe, ó. Procure na tabela 2, tudo, produto, enfim. Descrição. Ou seja, nessa tabela, procure em tudo, exceto produto e descrição. Exceto não. Em produto e descrição. Deixa eu ver como é que ele vai trabalhar aqui agora. Eu vou procurar 2. Né? Eu quero a segunda informação. Vamos ver se ele vai aceitar assim. Aceitou. Né? Veja que eu não me preocupei aqui mais com sintaxe do Excel. Ele criou para mim. Eu só fui clicando com o mouse. Agora, por que eu botei um 2 aqui? É isso que eu quero que você entenda. Tem um 2 porque nesta fórmula aqui, ó. Deixa eu ver se está certo. Tá, né? Tá certo. Nesta fórmula aqui, a descrição é a segunda coluna da matriz que foi informada na célula, tá? Ficou um pouco mais complicado de entender, ficou, mas foi ele que escreveu. Você não se preocupou. É porque ele usa a própria tabela daqui. Você poderia fazer isso aqui, ó. Criar produtos de A1 até C6? Poderia. Poderia. E se eu criar um produto novo aqui? 6. Feijão, arroz, batata. O que é que acontece? A1 até C7. Tá aqui, ó. Atualizado. Certo? A1 até C7 ele foi agora. É tanto que se eu botar um produto aqui 6, ele já traz batata. Pra mim. Beleza? Ele já foi lá, pegou que é um produto 6 e jogou aqui.
Ele já repetiu essa fórmula de cima. Olha como é importante o uso de tabelas ao invés de intervalos. Então, a partir de agora, todo mundo só vai usar tabela estática e tabela dinâmica no Excel. Beleza? Eu nem vou colocar esse. Vou apagar. Ele existe lá ainda, né? Os produtos. Agora não existe mais. E observe que aqui também altera para C6. Certo? Há também uma forma mais elegante. E olha aqui, de fazer isso, né? Eu vou usar aqui nesse de feijão, nesse de descrição do produto, tá? Que é usando a função procx igual. Eu vou procurar o quê? Este valor aqui, mesma coisa. Certo? Opa. Vou procurar esse valor aqui. Tem que botar o ponto e vírgula, tá? Aonde? Neste cara aqui, ó. A pesquisa matriz, eu não preciso mais selecionar tudo. Eu vou dizer onde é que eu quero. Eu quero aqui. E o que é que eu quero retornar? O que está aqui. Acabou-se. Morreu Maria Preá. Deixa eu tirar esse. Fiz a mesma coisa, gente. A diferença é que aqui ele procurou o produto. Lá na tabela 2, no campo produto, para trazer o que está na tabela 2 no campo valor. Isso aí você não se preocupa, ele fez automático. Mas se você quisesse fazer na mão, era muito simples. Era só você fazer assim, ó, igual procx A2 fixado. Não, fixado não, né? Na pesquisa em que matriz? Para pesquisar de o nome da tabela, né? Ele já colocou aqui, ó, tabela 2, mas você poderia fazer como? O nome da planilha. Dá mais trabalho, né? Isso aqui, A2 até A6. E a matriz retorno é C2, né? Vamos ver se ele vai. O problema foi aqui só o faltando, né? Ó. Pronto. Mesma coisa. Fiz na mão a mesma fórmula. Olha isso, procx. Tá? E olha essa. Que ele colocou automático. Procure A2. Ele está dizendo procure na coluna arroba produto. E aí ele vai ser inteligente de saber que é o que está na mesma linha. Procure o quê? Procure onde? Procure lá na planilha produtos, de A2 até A6 fixo. Aí ele está dizendo não, procure na tabela 2, que é essa tabela aqui. Se você vir em design de tabela, você vai ver que o nome dela é tabela 2.
Aí ele cria essa sintaxe para dizer tudo, né? Tudo na tabela 2, lá no campo produto, que é aqui. Procure lá. E uma vez achando, vá também na tabela 2 em valor. Você achou aqui? Então traga esse. Você achou aqui? Então traga esse. Achou aqui? Traga esse. E assim por diante. Beleza? Você pode aqui mudar novamente o valor. A mesma coisa. Ele até chamou de valor 2, né, para não ficar o mesmo nome. E aqui eu posso colocar de valor total, que nada mais é do que quantidade vezes valor. Igual a esse vezes esse. Já calculou tudo para mim. Não precisa fazer Ctrl C, Ctrl V, né? E agora posso até criar uma nova tabela dinâmica aqui, ó. Recomendadas, enfim. Vamos usar essa daqui só para ele. Criou uma nova tabela dinâmica, onde ele soma. O que é que ele está somando aqui? Ele está pegando cada empresa, né? Não, eu vou somar valor. Eu vou ver só o valor total. Vou tirar a média. Perfeito. Né? A média de venda das empresas. De cada empresa. Por quê? Eu baseei em valor total já, né? Quanto eles venderam e o preço do produto. Porque às vezes uma empresa pode vender até mais, né? Mas tabela dinâmica. Posso dizer aqui que é vendas, dados desestruturados, tabela dinâmica, produto, vamos falar assim. É quantidade, né? Pronto. E assim, beleza. Vou salvar esse arquivo aqui, né? Vou colocar aqui nas minhas opções. Teve essa, peraí, deixa eu olhar qual foi a outra. Ah, tá. A do dashboard, né? De avaliações. Beleza. Deixa eu só fazer aqui uma análise. Mais uma coisa interessante, inclusive, também que eu quero mostrar aqui para vocês. Vocês podem fazer. Ah, tá acabando a aula. É isso aqui, ó. Nessa tabela dinâmica aqui, por exemplo, eu posso criar aqui a partir dessa. Ele já achou, né? Eu vou criar aqui nessa planilha. Eu digo a ele, ó, cliquei em cima, ele já disse para mim.
Vou clicar aqui nessa planilha, era isso, ó, é a quantidade de vendas, né? Não era verdade, não era para eu criar aqui não. É nessa outra. Eu vou inserir, ó, tabela dinâmica. Ele já acha que é daqui. Nesse cara aqui. O que é que eu quero aqui? Eu quero pegar para cada produto a quantidade vendida. Perfeito. Mas eu quero também, olha só, pegar, além da quantidade aqui, eu vou repetir o valor, né, que eu quero apresentar. Eu não quero apresentar a quantidade, mas eu quero ver mais opções aqui. Média, não, tudo bem, a média, beleza. Mas perceba, coisas que eu precisaria fazer na mão. Média de vendas de quantidade, ou seja, o produto 1 vendeu 90, independente da empresa. O produto 2 é, em média, né? Em média, ele vende, deixa eu baixar aqui 15, né, produtos por, em média, né? De tudo que ele vendeu, né? Não é nem por empresa, mas é de tudo que ele vendeu. Mas eu quero ver aqui o percentual de vendas. Eu posso novamente colocar aqui esse produto, resumir, mais opções, e agora sim. Deixa eu ver que está aqui o percentual. Onde é que está a formatação do percentual de vendas? Deixa eu ver. Então, estava indo no lugar errado, né? Eu quero mostrar esses valores aqui como um percentual, né? Por exemplo, esse percentual total aqui. Como esse caso deu 90 e esse vendeu 90, deu 18%. Tá? Então, é mais uma forma. Você clica com o botão direito e vem mostrar valores. Desculpa, eu estava indo em resumir, né? Na verdade, eu estava mostrando sem nenhum cálculo aqui, né? Mas são vários tipos de cálculos que eu posso mostrar esses valores. Inclusive ordenados ou não. Para classificar por menor para maior, coisa do tipo. Aqui, ó. Opa, peraí que eu errei. Aqui. Classificar do maior para o menor, do menor para o maior. Enfim. Para fazer isso aqui, eu teria que fazer na mão. Né? Mas com o uso de tabelas dinâmicas, a gente consegue fazer isso aqui sem ser na mão. Beleza, galera? Então eu vou finalizar por aqui. Né? Essa aula de hoje foi para mostrar, né, algumas lacunas que ficaram das aulas passadas, né, como por exemplo o uso de tabelas, o uso da função PROC-V, PROC-H, PROC-X. Isso tem nas aulas gravadas, mas não tinha nas aulas ao vivo. Eu vi que percebi algumas lacunas. Isso vai ser muito útil. Galera, a partir da semana que vem, que vocês vão terminar os exercícios que tem para fazer aí, né? Vocês vão fazer esse testezinho aqui, né? Entender como é que isso foi feito. Basicamente é isso, o último exercício. E também tem um exercício de simulado. Mas aí a partir da semana que vem que a gente vai começar a estudar estatística descritiva, e vocês já vão estudar os vídeos que vão aparecer para vocês aí. A gente vai continuar ainda no Excel, tá? Mostrando na prática o uso das teorias, dos conceitos que a gente vai aprender lá em estatística descritiva, né? Mas a gente também vai estar trazendo para vocês, às vezes, assim, em algumas aulas, eu vou estar trazendo para vocês conteúdos que não é necessariamente o conteúdo do que está sendo exatamente dado na semana ali. Né? Por exemplo, eu posso trazer para vocês assim, gente, hoje a gente vai trabalhar só com o Google Sheet. Ou seja, tudo que a gente assim
muitos recursos que a gente viu lá no Excel, vamos ver aqui no Google Sheets como é que faz, né? E, claro, ali no meio eu posso estar fazendo comentários de assuntos relacionados à estatística descritiva, por exemplo, porque a gente vai estar falando de estatística descritiva perfeitamente sem problema. Ok. Mas, não necessariamente, né? Como eu posso também trazer uma aula que eu vou obter dados da internet, dados que vão vir meio que desestruturados, e aí eu vou tratar esses dados com vocês aqui, criar tabelas dinâmicas novamente daqueles dados, criar um dashzinho daqueles dados, para que, né, as coisas comecem a ficar mais habituais para vocês. E aí, os exercícios são baseados praticamente nas aulas ao vivo, né? Podem também, claro, serem baseados alguns deles nas aulas gravadas ou nas duas coisas, não tem uma regra para isso. O importante é que vocês entendam que a aula ao vivo não é uma repetição, né, nem continuação do conteúdo gravado, mas ela é um complemento totalmente necessário. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu vou parar aqui a participação, né? E vou fechar aqui também. Ok? Vou fechar aqui também. Boa noite, Maria. Um abraço para todos vocês. Deus abençoe vocês. Abraço, Léo. Fui lá.